Olá, eu sou André Kfouri Eu e sou o eu, Fernando Meligeni. e eu tenho a sorte, não sei se você considera da mesma maneira, de estar ao lado de Fernando Meligeni na quadra com o Silvio Bastos. E eu acho que você não tem roupa para estar na quadra comigo com o Silvio Bastos, mas tudo bem. Certamente não. Talvez eu tenha roupa, jogo eu não tenho. Bom, de volta aqui com a nossa playlist dos encontros, mais um desses grandes encontros, mais um desses especiais, e aqui não só pelo encontro deles, mas também pela relação, pelo relacionamento que eu tenho com essas duas figuras aqui. André Kfouri, Fernando Meligeni. Vocês vão bem? Tudo bem, Silvio? Obrigado pelo convite. Uma Obrigado alegria estar aqui com você. pela presença de vocês. E a pergunta primeira é sempre a mesma. André Kfouri, como, quando esse encontro acontece? E depois o resto vai ser só um bate-papo, porque eu não sou um entrevistador, eu não trabalho em TV como você. Tá. A gente vai ter que voltar, então, muitos anos no tempo, Silvio, porque, pelo que eu me lembro, o Fino, se tiver uma lembrança melhor que a minha, Acho que não. a gente se conheceu ali por 1995, então 30 anos atrás. Eu estava começando a trabalhar na ESPN, que então se chamava TVA Sports, no início da televisão por assinatura aqui no Brasil. E eu acho que teve um campeonato brasileiro em Campinas, que você e o Guga jogaram a final, não foi isso? Quartas de final. Quartas de final. E eu fui lá um dia fazer uma reportagem com os dois. A gente fez a matéria e foi, pelo que eu me lembro, foi a primeira vez que eu conversei com o Fernando. A gente se aproximou de fato um ano depois, na Olimpíada de Atlanta, por uma questão bem circunstancial. Naquela época era permitido cobrir uma Olimpíada para televisão sem credencial. É mesmo? É claro que você, sem credencial, não entra nos recintos oficiais, nos recintos de competição, você não assiste nada. Mas, nesse caso, eu ficava do outro lado da rua, da entrada da zona da Vila Olímpica, onde os atletas brasileiros estavam hospedados, e eles tinham que passar para ir e voltar das competições por uma passarela que era como se fosse uma grade de quadra de tênis. Virava quase uma zona mista. Dava para vê-los. Lá por cima. Ah, E a gente sinalizava, gritava, ô, tal, fulano, será que você pode sair? Aí eles tinham, se quisessem, né, que sair, passar pelo detetor de metais, atravessar a rua, e dali a gente não poderia se aproximar mais. E, é claro, houve atletas que vieram uma vez, houve atletas que disseram, eu vou amanhã, e raríssimos atletas, pelo que eu posso lembrar, raríssimas figuras. O Zé Roberto Guimarães foi uma delas, esse rapaz aqui foi outra, que sempre que a gente pediu, atravessou a rua, e aí a gente fez reportagens em outros lugares, entraram no carro com a gente, foram para outras áreas da cidade, porque a gente tinha que tratar a questão com um pouco mais de criatividade, não adiantava só ficar fazendo entrevista na calçada. E ali a gente se aproximou. A recordação que eu tenho de Atlanta foi o começo do que se transformou, de fato, numa amizade, numa relação de amigos, que é o que a gente tem. Antes do Fino falar, no primeiro ali de Campinas, como é que ele foi? Você tinha uma ideia, imaginava, idealizou ele foi... Eu tinha dele uma impressão que se confirmou completamente. Uhum. De uma pessoa muito, muito carismática, muito simpática, muito gentil, muito generosa. Uhum. Desde o início eu tive essa impressão e de fato é como ele é. E para você? Essa parte eu não lembro tanto. Eu lembro de Campinas, eu lembro do episódio ali que ele está falando, aí eu lembro, mas a cronologia para mim era mais difícil de tempos. Eu lembro muito da Olimpíada e me chamou muito a atenção no primeiro momento a coragem de fazer isso, a rapidez sempre me chamou muito a atenção da maneira de ser do André, como repórter, depois acaba constatando como pessoa, uma pessoa que sabe exatamente como se posicionar nas coisas, né? Naquele momento, o cuidado, porque é tranquilo, quantos repórteres a gente não conhece, que o cara quer pedir mais do que, principalmente uma Olimpíada, e ele com um cuidado muito grande, quando o time pedia alguma coisa, ele vinha e
Você tá à vontade de fazer? Não tem problema para você? Isso foi muito legal, né? E rolou isso, eu acho que é muito empatia. Empatia. Você não... Você gosta ou não gosta no primeiro momento. Depois você conhece a pessoa e você pode achar que ela é mais legal do que você imaginava ou mais chata do que imaginava. No nosso caso, no primeiro momento bateu, acho que nos dois. Falei, pô, o cara é legal. Cara, e a gente acabou começando a se aproximar e se falar. E cada vez mais dentro da nossa vida, cada um na sua loucura e totalmente separado, porque eu não trabalhava na ESPN. Então, mas foi muito legal, porque sempre foi uma empatia muito grande. E te conhecendo como eu conheço, acho que o fato dele ser cuidadoso, como ele demonstrou que era, acho que fez toda a diferença para você, por você ser como você é, que você eu conheço, o André eu conheço menos. Venho conhecendo cada vez mais, mas conheço menos e você eu conheço quando ele tinha 11 anos de idade, só para você contextualizar aqui. Eu conheci ele na época que o fininho tinha sentido, entendeu? Sabe? Quando o fininho era fininho de verdade. Sim, sim. Pois é. E o backhand era assim. É. Enfim, mas deixa pra lá. Mas eu acho que talvez toda essa empatia tenha sido muito em função, porque você era o cara, você era o ídolo, você era o jogador a quem ele precisava chegar. Mas o fato da maneira como cuidadosamente ele chegou e talvez tenha te colocado no carro para fazer uma E tem matéria uma diferente. coisa assim que é muito legal, né? Que eu nunca não tinha parado para pensar, mas eu acho que tem um pouco a ver. Eu acho que aquele episódio de Olimpíada, pô, eles me botaram um olho por causa que eu jogava contra o Orlovsky. Quando eu joguei com o Pescoçoli, eles me levaram Numa pizzaria. Uma pizzaria. As reportagens eram sempre a respeito do próximo Contextualizadas do Eu adversário. virei um guarda. Eu lembro que eu virei um guarda Isso. um dia. É. Que era, não lembro quem eu jogava, mas eu virei um guarda. Eu todo de fardado de guarda, e de Te costas. vestiram de guarda? Vestido de guarda, imagina numa Olimpíada, na rua, me vestido de guarda, e ele me chamava, oh, excuse me, e eu virava e era eu. Então, eu acho também... Quem era o cara? Quem era o adversário? Agora Eu lembro da cena, porque quando a gente estava isso gravando, saía da sua cabeça. vieram os policiais. Não, isso saiu da cabeça principalmente de um cara chamado Roberto Salim, que era que é um dos melhores jornalistas com quem eu já trabalhei, um dos melhores jornalistas que eu conheço. E ele era a pessoa lá com a gente em Atlanta encarregada de pensar em como Fora da caixa. como não fazer todas as entrevistas Igual todo na mundo. calçada. Exato. Igual todo mundo. Exato. Que era, na verdade, improvisar em cima do que vocês tinham. Perfeito. Né? Exatamente. E aí, talvez tenha cabido a você ter sido cuidadoso o suficiente para que figuras como ele tenham aceitado se propor a isso. Além de tudo, principalmente porque eu não saberia agir de outro jeito. E em segundo lugar, porque naquela situação, se não fosse assim, a gente não teria nada. Então, eu fazia questão Você ia ter que chamar ele no dia seguinte para fazer o que ele fez ontem. Exato. Né? Eu fazia questão de conversar com todo mundo antes. Olha, essa é a nossa ideia. A gente está muito restrito aqui, mas a gente tem essa ideia. Você tem tempo? Você está afim? Tem disponibilidade? E ele topou todas. Todas. E é muito louco, porque você fala assim, hoje você pensar que eu topei, é normal. Sim. Porque a quantidade de coisa que eu já fiz, de loucura que eu já fiz na televisão e fora E dela. ali você estava no meio da Mas Olimpíada. naquele momento, eu era um cara... Todo mundo acha que sempre eu fui um cara muito extrovertido, mas eu sempre fui muito tímido. Eu era sempre muito pra dentro. E ali você estava buscando uma medalha, né? Tinha isso tudo, o objetivo olímpico. Se você pensar, o Orlovsky é quartas de final. É quartas de final. Porque eu ganho do Philippussis e eu ganho do Orlovsky depois. Então, ganho do Philippussis, que era um jogo impossível, e a pauta para jogar contra o Orlovsky, eles vêm com o olho. Era aqueles óculos que tem cai, um olho que salta. Que tem uma mola. Então, imagina, ele te tirar, te provocar numa coisa que você não é habituado. Então foi muito legal. E fico imaginando tudo isso que você falou, e você não sendo isso, de que maneira ele, não é convencer, mas você sentiu, tudo bem, vou na dele. Empatia, eu acho que o canal também trazia esse frescor, é um canal diferente. Sim. E a Olimpíada, eu acho que o que eles faziam naquele momento era uma guerrilha, né, como ele se chama. Cara, eles estavam lutando muito isso, é muito legal. Quem gosta desse tipo de atitude, não tem como não ir lá e tentar ajudar de alguma forma. Olha só que legal que eles estão... Porque com a limitação vocês tiveram que improvisar, vocês tiveram que criar. Sim, a gente dependia da boa vontade e desse tipo de entendimento que o Fino teve, que eu falei que outros tiveram, não muitos,
E ninguém tem obrigação nenhuma de ter, especialmente durante uma edição dos Jogos Olímpicos, em que as pessoas estão ali literalmente, O sonho da vida, né? literalmente vivendo o sonho e lidando com a exigência maior da vida delas. Mas eu tenho o exemplo dele, tenho o exemplo do Zé Roberto, de pessoas que compreenderam, entenderam e valorizaram aquilo que a gente estava tentando fazer. Isso é muito legal. Agora, enfim, a Olimpíada, essa lembrança. Depois, o que que... como? Um ano depois, mais ou menos, em 97, eu fui para Miami cobrir uma edição do torneio que hoje é o Masters 1000 de Miami, que Sim. se chamava Lipton. Sim, Por causa ele mudou algumas vezes de do nome até do que eles definiram. patrocinador, ainda em Key Biscayne. E a gente estava hospedado no mesmo hotel, os outros brasileiros, o André estava, eu lembro. E eu também me lembro muito, não sei se dessa noite você lembra. A gente saiu para jantar uma noite, foi a primeira noite que a gente se encontrou lá fora do ambiente do torneio. E a gente foi num lugar em South Beach. No carro estávamos ele, Pardal, André, Guga e eu. E nós fomos jantar num restaurante em que algumas pessoas estavam nos esperando, de acordo com o André, com o que o André Sá falou. A gente chega lá, essas pessoas eram os espanhóis. Eles estavam todos na mesma mesa. Moyá, Corretia, Ferreiro. Esses caras. E André que foi. E eu me lembro de estender a mão para cada um deles, o Carlos Moyá me cumprimentar e olhar para mim e falar assim, encantado. E assim, nessa noite, quando a gente teve uma convivência fora do tênis, eu percebi, ó, que legal, temos essa possibilidade. Encantado ficou você, né? Totalmente. Cada um entendendo, enquanto ele jogava, qual era o seu papel. Nem houve nenhum tipo de situação controversa, no sentido de eu saber de alguma coisa que eu não poderia profissionalmente publicar, a coisa do conflito, de você não se aproximar demais de quem é objeto do seu trabalho. E aí, pouco tempo depois disso, a carreira dele terminou daquela maneira cinematográfica na República Dominicana. Você estava? Eu não estava, mas eu fui convidado para o jantar de comemoração quando ele voltou para São Paulo. E a partir daí ele passou a ser um ex-tenista. Eu continuei trabalhando e a gente continuou amigo. Não, mas você simplificou demais esse finalzinho agora aí. Porque ele passou a ser um ex-tenista, mas ele passou a fazer muita coisa. Sim, foi capitão da Copa dele. Mas você sabe que tem uma coisa, e viemos a trabalhar. Tem uma coisa muito legal, porque era uma preocupação dele, era uma preocupação minha, porque muitas vezes a gente chegou a sair, às vezes à noite, ou tem uma história, eu estava com o Guga num bar e ele me liga e ele vem. Então, a gente sabe o tamanho do Guga. Querendo ou não, é um jornalista. Só que ele trouxe para as pessoas, e ele traz uma credibilidade, e também a minha, de falar, gente, confia, que é fora do padrão. Né? Porque, já me relacionei com muitos jornalistas. É muito difícil você numa mesa dessa, onde existe muita informação, né? Porque aí tá todo mundo solto, os espanhóis são muito malucos. Fingir que não tá ouvindo, né? Não, ouvir e não reportar, né? E eu acho que é por isso também que ele ficou tão amigo o Guga respeita tanto ele, e a gente saía, se fosse para sair para um bar, seja o que for, e ele estivesse, era um amigo a mais, não era um jornalista. O André sempre se transformou em um amigo que começou comigo e depois, todos, né? O abraço que você recebeu ontem do Bruno, sim, aqui na festa da Dani, mostra para mim, olhando de fora, que não é é um jornalista que tá aqui, e aí, Andrezão, valeu. Não, é um abraço de cara, gosto de você. Então, mas isso é uma coisa que as pessoas têm que saber. E não é porque ele é amigo, eu nunca conheci uma pessoa tão ética como ele. De verdade. Da coisa do ético, até quando que a gente escreveu o livro e fala muito que meu pai falava isso, eu não aceito nada mais do que o perfeito. E ele, eticamente, nesse tipo de coisa, ele é não perfeito, ele é exagerado. Ele ele não vai passar nunca do limite. E você fala, que difícil. Porque é uma situação difícil, né, Dani? Sim. Esqueça o que para você pode ser natural. Claro. Essas situações de enquanto jogavam, estavam jogando. Esse episódio que ele contou, da gente falar por telefone e eu encontrá-los numa boate em São Paulo, aconteceu durante um torneio de exibição, que estavam todos
Estavam todos em São Paulo, no Ibirapuera. O Hernan Gume veio jogar, o Richard Krajicek veio jogar, acho que o Marc José veio jogar. Foi um torneio legal. E o Gume veio jogar, né? E a gente acabou se encontrando num lugar à noite e conversou, se divertiu. Essas situações, elas não são do interesse público, exceto pelo fato deles estarem num lugar público, na frente das pessoas que estavam ali naquela mesma noite, naquele mesmo local, todo mundo vendo, assim. Não há nada a esconder e também não há nada a revelar. Eu apenas estava ali. Você queria estar junto. Não, é uma... Você queria É fazer uma- parte do Mas, convívio. mas ali pode ter uma conversa que sempre tem Sim, eu, o Google, claro. pô, o presidente do não sei quem, Claro. o cara me ofereceu não sei quanto. Pô, são todas informações Claro. que você poderia, em Evidente. algum momento, Evidente. pô, quanto custa aquilo, custa tanto. Né? Evidente. E era como se falasse, e se bobear, começava a opinar para tentar ajudar. Sim. Entendeu? Sim. Isso é legal. Bom, eu não preciso falar para vocês que a gente tem tempo, né? Aham. Porque isso é a coisa mais normal do mundo, mas a gente tem tempo, mas a gente tem um episódio 2. Então a minha ideia foi, na minha cabeça, quando eu idealizei, foi esse encontro de vocês ser passado exatamente como vocês passaram, e agora na parte 2, na próxima parte da semana seguinte, o que isso gerou, o que vocês vêm fazendo, Vamos lá. as consequências disso, que vocês aproveitaram a relação, a amizade, carinho que vocês têm um pelo outro, para trabalhar e passar para frente. Então, pessoal... Você vai trocar de roupa? Não, não vou trocar de roupa. Não, você Vai já fez. mostrar pra pessoas? Ano passado você já fez isso comigo. Não, não vou trocar Não de vai. roupa. Não vai, não vai vou. tomar banho, nada. Não, não vou tomar banho. Eu vou continuar com a Vai mesma roupa. semana. Uma semana, a mesma uma roupa. semana. Você só repetiu a piada, porque você fez essa piada no passado. Tudo bem, tem gente que não vê. Você agora tem sucesso, antes você não tinha. Isso é verdade. Aqui, Graças ao João Fonseca que eu diga, né? Porque É. pela gente não vai ter. o João ajudou. Posso terminar para a gente Pode. começar? Claro. Aqui. Obrigado pela presença, obrigado pela companhia. Continue se inscrevendo, compartilhando. Valeu, tchau, tchau.